Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, e que trata da doutrina. Vamos entrar hoje no capítulo 10. O título do capítulo 10 é Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Modernas porque o Espiritismo estava começando, e as manifestações são as manifestações mediúnicas, não é? Vamos então hoje ao item 1 deste capítulo 10, e Kardec nos diz assim: os fenômenos espíritas modernos, estamos em 1860 aqui, não é? Os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre os fatos. Que agora eu fiquei em dúvida aqui. Não, vamos conferir. 1865. Não, 1860. 1865. Muito bem. Então, Kardec nos diz: os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre os fatos comparados, análogos, que ocorreram em todas as épocas. E jamais a história foi mais compulsada sob esse aspecto que nesses últimos tempos. Da semelhança dos efeitos, conclui-se esses efeitos de intervenções de inteligências extracorpóreas, podemos dizer assim, não é? Da semelhança dos efeitos, conclui-se a unidade da causa. Ou seja, como tudo, comparativamente, se assemelha, então a causa é a mesma. Que são essas inteligências extracorpóreas que promovem promovem os efeitos a partir das causas que são os fenômenos em si, não é? Então, como para todos os fatos extraordinários cuja razão é desconhecida, a ignorância viu uma causa sobrenatural e uma superstição as ampliou, acrescentando-lhe crenças absurdas. Daí uma multidão de lendas que, para a maioria, são uma mistura de um pouco de verdade e muito de falso. Item 2. As doutrinas sobre o demônio, que prevaleceram por tão longo tempo, tinham de tal modo exagerado o seu poder dessas entidades, não é? Que haviam, por assim dizer, feito esquecer Deus. Foi por isso que se lhe fazia honra por tudo que parecia sobrepujar a força humana. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, sobretudo todas aquelas que podiam tirar o homem, o ser humano, da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, muitas vezes foram olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas mais multiplicados em nossos dias, lá em 1865, sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão, porque não eram efeito de alucinações, nem misticismos, nem mesmo prestidigitação, que são fenômenos forjados, não é? Falseados. Não.
Então, os fenômenos espíritas mais multiplicados em nossos dias, sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, que não são passíveis de serem vistas, como nós, que estamos nos expressando por corpos físicos, não é? Mas agindo sempre nos limites das leis da natureza e revelando pela sua ação uma nova força e leis desconhecidas até agora. A questão se reduz, pois, em saber de qual ordem são essas inteligências, se são inteligências elevadas ou se são inteligências materializadas, inteligências inferiores. Enquanto não houve sobre o mundo espiritual, senão noções incertas ou sistemáticas, pode-se enganar. Né? Podíamos estar enganados. Mas, hoje, quando observações rigorosas e estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se resolve pelos fatos. Então, aqui tudo se referindo, não é, aos espíritos. Não houve sobre o mundo espiritual senão noções incertas. Mas hoje, quando observações rigorosas e estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, e não só sobre a sua natureza, mas também sobre sua origem, seu destino e seu papel no universo, também do seu modo de ação, a questão se resolve pelos fatos. Agora se sabe que são as almas daqueles que viveram sobre a Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não constituem seres de diferentes espécies, né? Porque, afinal, os anjos que caíram foram criados perfeitos por Deus, são diferentes dos homens, lá na doutrina da igreja. E quando caíram, viraram demônios. Aí pronto. Aí é aquela coisa mesmo do caos. E já vimos por tudo e mais um pouco, comentado aqui, e Kardec deixa isso muito claro, que é tudo isto absurdo, não é tudo que foi feito, e ele mesmo diz aquela frase muito boa: não é de se estranhar que por tanto tempo grande tenha sido o número de incrédulos ou de ateus. De tão absurdo que era tudo que se falava sobre Deus, sobre os anjos perfeitos que caíram, viraram demônios, sobre demônios que põem o ser humano a se perder e sofrer eternamente, e Deus parece indiferente a isso tudo e parece criar seres para isto, já que ele sabe tudo, aquilo tudo que já falamos e conversamos aqui 1000 vezes, não é? Estudamos juntos. Segundo a classe que ocupam os espíritos, sua classe de elevação moral ou de inferioridade moral, em razão de seu desenvolvimento intelectual e moral, aqueles espíritos que se manifestam se apresentam sob aspectos muito opostos, o que não os impede de terem saído da grande família humana, ou seja, são todos espíritos. É como, por exemplo, fala uma pessoa que não tem nenhum tipo de instrução, fala muito mal o seu idioma, e outra que é muito letrada, fala muito bem. Claro que aquele que não é letrado pode ter muita sabedoria. Apenas para nós vermos que essas diferenças, e aqui estamos levando apenas para o nível intelectual, vão criar distinções na qualidade da expressão desses encarnados, e no caso dos espíritos também. A categoria que eles ocupam, não apenas espiritual, mas moral, importantíssimo, vai ser primordial para nós sabermos se podemos aproveitar uma mensagem do mundo dos espíritos ou não. Se ela for oriunda de espíritos inferiores, não. Mas não é tão simples assim perceber isso, porque os mentirosos são bons na arte de mentir, muitos deles, não é?
Então, repetindo aqui, não é? Aqueles que se apresentam, aqueles que se manifestam, se apresentam espíritos sob aspectos muito opostos, dependendo se são espíritos mais elevados ou não, o que não os impede de terem saído da grande família humana, tão bem quanto o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. São termos que vamos ter que enquadrar historicamente no século XIX, por favor. Ok? E ainda o item 3. Item 3, Kardec nos diz: sobre esse ponto, como sobre muitos outros, vamos dizer assim, que podem haver espíritos elevados e espíritos inferiores, mas os elevados não são uma classe especial ou separada da humanidade, ok? Nem os inferiores também não são. Todos são elementos da mesma família humana. Como numa mesma família podem ter pessoas muito boas e pessoas ainda muito endurecidas. E são da mesma família. Então, no item 3, sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no que diz respeito aos demônios. Ela disse, abre aspas, temos princípios que não variaram em 18 séculos e que são imutáveis. Sendo que esses princípios foram construídos pelos seres humanos, que são falíveis, são mutáveis, só as leis de Deus são imutáveis, não é? Fecha aspas. Kardec diz, seu erro está precisamente em não levar em conta o progresso das ideias e crer Deus bastante pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento da inteligência, para ter com os homens primitivos a mesma linguagem que com os homens avançados. Se ao passo que a humanidade avança, a religião se prende aos velhos hábitos, tanto em matéria espiritual quanto em matéria científica, chegará um momento em que ela será invadida pela incredulidade. Já não conseguirá convencer a razão esclarecida, não é? Muito bem, hoje vamos ficar por aqui. Amanhã continuamos com o nosso capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações, aqui no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.